Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje temos em mãos algo absolutamente essencial. Vamos explorar o kit de ferramentas mentais para a ação do autor Seth Godin. É incrível como nós próprios criamos barreiras mentais impressionantes, não é? Vamos descodificar tudo isto e perceber como podemos assumir, finalmente, as rédeas do nosso trabalho e da nossa vida, um passo de cada vez. Vamos a isto? Vamos pensar nisto um bocadinho. Quantas vezes é que já tivemos todos aquela ideia revolucionária, ou até um projeto muito importante, mas ficámos ali, completamente estagnados, à espera de um momento perfeito que, sejamos honestos, nunca aparece. Aquela sensação universal de darmos sempre uma desculpa para não avançar é algo que todos partilhamos. Mas a verdade que vamos descobrir aqui é que essa paralisia tem muito pouco a ver com a nossa falta de talento. Ponto número 1. O poder da resistência. Afinal, o que é que nos bloqueia? A resistência é, na verdade, uma força interna, uma espécie de mecanismo de defesa que salta cá para fora para nos proteger de fazermos algo que é assustador, mas importante. E Godin aponta uma coisa fascinante. O famoso bloqueio de escritor é um mito moderno. Foi inventado há uns 100 anos, literalmente só para nos poupar à vulnerabilidade de criar algo de valor. Fomos, de certa forma, treinados para apenas cumprir ordens e evitar a exposição ao risco a todo o custo. Então, o truque aqui não é tentar eliminar a resistência, até porque se o trabalho for realmente importante, isso é impossível. O que temos de fazer é usá-la a nosso favor. A procrastinação não é pura preguiça, é como uma bússola que aponta diretamente para o trabalho difícil que precisa de ser feito. Temos de reconhecer o medo, dizer um belo obrigado pelo lembrete de que aquilo importa e, algo fundamental, parar com a catastrofização. Todos conhecemos aquela tendência ridícula da nossa mente de achar que um erro mínimo, ou a ter um bocado de batom nos dentes, vai resultar imediatamente em rejeição social total e morte certa. Pois é, temos de acabar com isso. Avançando para o ponto número 2, problemas versus situações, e de como a linguagem molda a nossa realidade. Esta é capaz de ser a pergunta mais crucial que podemos fazer. Estamos perante um problema ou uma situação? Fazer esta distinção ajuda-nos imenso a libertar a energia presa e a focar a nossa atenção onde ela realmente tem impacto. E isto ilustra brilhantemente a diferença. As situações são factos imutáveis. É como as leis da física. A gravidade, por exemplo, não vale a pena lutarmos contra ela. Temos de a aceitar. Mas os problemas, esses têm solução. Evitar uma conversa difícil com o chefe não significa que estamos presos numa situação sem saída. Significa apenas que estamos a escolher não resolver um problema, pura e simplesmente porque a solução nos causa bastante desconforto. Portanto, o ponto crucial aqui está no impacto brutal de uma palavra minúscula. Trocar o mas pelo e muda o jogo todo. Se dissermos, quero ser mais saudável, mas o meu parceiro não gosta, estamos a anular a nossa ação e a usar a outra pessoa como desculpa. No entanto, se dissermos, estou a ser mais saudável e o meu parceiro não gosta, aceitamos a realidade de ambos, separamos a nossa jornada da reação dos outros e mantemos a capacidade de avançar. É incrivelmente libertador. E para percebermos melhor o custo deste avanço, olhemos para esta vívida metáfora de Godin sobre as maratonas. Onde é que os maratonistas colocam o cansaço? É que tanto a pessoa que desiste ao quilómetro 30 como a pessoa que cruza a linha da meta sentem exaustão. A diferença de quem vence não é a falta de cansaço. A diferença é o que fazem com ele. Preciso de ser capaz de fazer ambos. Esta é a atitude. Ninguém pede a um treinador para correr uma maratona e não suar. Fazer um trabalho importante significa antecipar que vamos ficar exaustos, que vai haver resistência e, mesmo assim, fazer a escolha consciente de carregar tudo isso às costas. Temos de ser capazes de agir e de suportar o cansaço ao mesmo tempo, em vez de atirar logo a toalha ao chão. O que nos leva ao ponto 3. Escolha a si mesmo. Chega de esperar. O sistema em que vivemos adora que fiquemos escondidinhos na multidão, só à espera de um convite mágico, que uma editora nos descubra, que uma empresa nos escolha. Mas reparem na vulnerabilidade e no poder gigante destas 5 palavras. Toma, fui eu que fiz. Assumirmos a responsabilidade e escolhermos a nós mesmos é assustador, com certeza, mas é exatamente aí que encontramos a nossa verdadeira liberdade e dignidade. E para agirmos com intenção e não ficarmos paralisados, precisamos destes 2 passos extremamente práticos. Em vez de andarmos à caça de validação oca das massas, temos de desenhar o nosso trabalho para a nossa audiência mínima viável. Se não conseguimos responder claramente para quem é a nossa criação e que mudança tencionamos provocar, bem, então estamos apenas a fazer ruído e a arranjar formas elaboradas de nos escondermos. Outro fator crítico é a questão do desapego ao resultado. Imaginemos 2 nadadores, amarrados um ao outro. Se um se afunda, lá vão os 2. É uma receita para a desilusão. Tentar controlar ou exigir que os outros reajam de uma certa maneira àquilo que criamos destrói a própria natureza de estarmos a oferecer um presente ao mundo. Nós fazemos o trabalho, entregamos e o nosso controle acaba aí. Número 4. A armadilha do estatuto e como escapar a este ciclo interminável.
Vivemos presos num ciclo tóxico, onde passamos a vida a correr atrás de métricas que muitas vezes não interessam a ninguém. Compramos sapatilhas ou carros estupidamente caros como se fossem autênticas armaduras para esconder as nossas inseguranças e agimos como se houvesse uma falta terrível de troféus no mundo. Para desativar isto, a forma mais eficaz é mesmo dizer o absurdo em voz alta. Nomear o medo que nos faz querer impressionar o vizinho retira, de imediato, todo o poder a essa insegurança. Tornamos-nos naquilo que fazemos, não fazemos aquilo em que nos tornamos. Esta ideia vira tudo do avesso. A ação vem sempre antes da identidade, ou seja, não ficamos sentados à espera de nos sentirmos corajosos para agir. Não, nós tomamos atitudes de coragem repetidamente e é através dessa ação que nos tornamos efetivamente em pessoas corajosas. Ponto 5. O falso perfeccionismo. Provavelmente o nosso esconderijo favorito. Na verdade, o perfeccionismo raramente tem a ver com altos padrões de qualidade. É só um escudo espetacular para evitarmos qualquer tipo de crítica. A ideia revolucionária aqui é a de simplesmente entregar. Nas antigas fábricas de automóveis, os trabalhadores usavam marretas para obrigar as portas a encaixar. Mas as fábricas japonesas começaram a construir os carros com a precisão de um relógio, para que tudo cumprisse as especificações à primeira. O ponto aqui é, ir muito para além do que a especificação exige só porque temos um medo terrível de falhar é um enorme desperdício. O trabalho cumpre o objetivo, maravilha, está na hora de entregar. Agora, o que é realmente interessante neste diapositivo é que ataca de frente uma obsessão gigantesca da internet. Sim, essa coisa glorificada que chamamos de autenticidade pura. É uma valente ficção. É altamente contraintuitivo, mas vamos perceber porquê. É que a nossa dita autenticidade é, muitas vezes, a desculpa perfeita para tratarmos mal os outros só porque acordamos com os pés de fora. Mas ninguém quer que o seu cirurgião seja autenticamente deprimido no preciso momento da operação, pois não? O mundo e as audiências não querem emoções erráticas. Precisam de consistência. Precisam de profissionais que consigam vestir a pele das suas melhores versões dia após dia, cumprindo o que prometeram, independentemente da forma como se sentem. E chegamos ao nosso último ponto, o número 6, vá fazer barulho, o trabalho que realmente importa. Olhemos para este número, 5.000. Para contextualizar, Godin conta uma história fantástica sobre a sua mãe, que trabalhava num museu de arte nos anos 70. Ela lembrou-se de arriscar e convidar especialistas para avaliarem peças do público em geral. Ela estava apavorada com a possibilidade de não aparecer viva alma. Mas assumiu o risco e pensou, se ninguém vier, ninguém vai saber que não veio ninguém. E o que aconteceu? Apareceram 5.000 pessoas. É este o impacto colossal que podemos ter quando saímos do guião rigidamente definido e assumimos um risco generoso. E para fechar a nossa exploração de hoje, deixamos uma questão um bocadinho provocadora. Qual é o trabalho que importa, para as pessoas que se importam, que precisa absolutamente de ser entregue hoje? Chegou o momento de pararmos de esperar pelas tais condições ideais. Com estas ferramentas mentais todas do nosso lado, o que é que estamos dispostos a enfrentar? Superando as desculpas e abraçando o desconforto, para entregar ao mundo ainda hoje. Fica aqui o grande desafio. Um enorme agradecimento pela companhia ao longo desta jornada e até à próxima.